que Jesus diz sobre o desejo sexual? O desejo carnal desenfreado que obscurece o julgamento e afasta o homem da virtude. Certamente, você sabe que o desejo sexual é um pecado capital. Mas você sabe por quê? O que a Bíblia diz sobre o desejo sexual? Que ensinamentos Jesus nos deixou a respeito? Será que também é um pecado dentro do casamento? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fato Milenar. Acompanhe-me até o final desse vídeo, onde não apenas revelarei as respostas a essas perguntas, mas também o que Jesus mesmo fez quando foi tentado. Antes de aprofundarmos nesse tema, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que compartilharmos um vídeo novo. Agora vamos começar. Então, para começarmos, vamos ver o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Os versículos que estamos prestes a examinar não serão lidos de maneira literal, conforme apresentados na Bíblia. Em vez disso, serão abordados de forma mais esclarecedora, com o intuito de proporcionar uma compreensão mais clara da leitura. Vocês ouviram o mandamento "não cometerás adultério", mas eu digo a vocês que qualquer pessoa que olhar para alguém com desejo impuro no coração já está cometendo adultério. Os mestres da época ensinavam aos seus alunos que o ato de adultério em si era um ato de imoralidade. No entanto, a legislação só se aplicava às ações cometidas e não às intenções. Assim, o adultério estava categoricamente proibido. E talvez você se sinta satisfeito por nunca ter desobedecido a esse mandamento. Mas do que adianta se ao mesmo tempo os olhos estar cheios de adultério? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Eles têm os olhos cheios de adultério e não conseguem parar de pecar. Enganam as pessoas instáveis e têm corações acostumados à ganância. São amaldiçoados. Portanto, mesmo que alguém apresente uma fachada positiva, é possível que seus pensamentos se desviem constantemente para território turvo. Por isso, Jesus instruiu seus discípulos que não bastava se abster do ato em si, mas também era necessário ser puro interiormente. Assim, enquanto a lei proibia o ato do adultério, Jesus proíbe até mesmo o desejo. O missionário cristão Stanley Jones captou a importância desse versículo ao escrever: "Se você pensa ou age como um adúltero, não está satisfazendo o impulso sexual, mas está lançando óleo ao fogo para apagá-lo." O pecado começa na mente, e se continuarmos alimentando esse pensamento pecaminoso, eventualmente agiremos. Consequentemente, Jesus acrescenta que é possível cometer adultério ou assassinato em nossos corações e mentes, o que também é uma forma de pecado e é proibido pelo mandamento contra o adultério. Jó, capítulo 31, versículo 1. Eu fiz um compromisso com os meus olhos, prometendo não olhar de maneira imprópria para uma mulher. Muitas pessoas se abstêm de cometer adultério apenas porque têm receio de serem descobertas. No entanto, o fato de que suas mentes estejam preocupadas com tais pensamentos é extremamente problemático. Este princípio não se aplica apenas aos homens que olham para as mulheres, mas também a quase qualquer coisa que possamos cobiçar apenas com os olhos. Como Jesus considera que o adultério no coração também é pecado, podemos deduzir que o que pensamos e permitimos que habite em nosso coração resulta das escolhas que fazemos. Talvez não possamos controlar nossos pensamentos ou sentimentos passageiros, mas certamente podemos decidir onde repousa nosso coração e nossa mente. Um exemplo de um homem que conseguiu disciplinar seus olhos foi Jó.
O livro de Jó é notável em muitos aspectos, mas uma de suas características mais importantes é ilustrar perfeitamente como um homem pode ser humano e extremamente piedoso ao mesmo tempo. Também é importante distinguir entre a tentação de pecar e o pecado em si. A olhada não deve ser casual, mas persistente. O desejo não é involuntário ou momentâneo, mas acariciado com anseio. No entanto, o que nos ensinou Jesus sobre o pecado do desejo sexual? Devemos lembrar que, apesar de ser tentado em todos os sentidos, Jesus resistiu a essas tentações e não se entregou a tal pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque temos um sumo sacerdote que pode entender e se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todos os aspectos, assim como nós, mas não pecou. Embora sem pecado, ele era capaz de ver as mulheres como algo mais do que objetos. Ele foi tentado em tudo como nós, mas o desejo foi expulso pelo poderoso poder de um amor puro. Para ele, cada mulher era uma filha, uma irmã ou uma prometida, um objeto sagrado de eterno respeito. Mas como devemos nos comportar diante do pecado? Mateus 5, 29 e 30 nos diz: Se algo em sua vida está constantemente levando você a fazer escolhas erradas, como se fosse um olho que só vê o que não deveria, é melhor se livrar disso drasticamente. É como cortar um membro doente para evitar que todo o corpo fique doente. Se alguma parte da sua vida, representada como a mão, está constantemente envolvida em ações que não são boas para você, é melhor se livrar disso, mesmo que seja difícil. É mais vantajoso perder algo que está prejudicando você do que permitir que toda a sua vida seja afetada negativamente. O Senhor não apenas proíbe o adultério, mas nos exorta a guardar nossos corações, disciplinar nossos olhos e resistir aos desejos impuros. Na sociedade atual, onde a tentação da luxúria é abundante, devemos seguir o exemplo de Cristo, nosso sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. Ele não apenas resistiu, mas também oferece compaixão diante de nossas fraquezas. Que a luz do Espírito Santo nos guie nesse caminho de pureza e que possamos ser testemunhas radiantes do amor e da santidade de Cristo em um mundo que anseia pela verdade. Que a graça do Senhor seja nossa força. Amém. E assim chegamos ao fim desse vídeo. Esperamos que esta informação seja uma grande bênção para a sua vida. Sem mais delongas, me despeço e até o próximo vídeo.